Gravação iniciada. Senhores, boa tarde. Retomando aqui os trabalhos da nossa reunião de julgamento de março de 2021, agora a gente tratando dos processos pautados para a tarde desse dia 10 de março. Julgamos até agora há pouco o processo item 91, paramos no processo 92, para um breve intervalo, estamos retomando agora o processo da contribuinte Ana Amélia Birchal Borges Martins, relatoria do conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega. Esse processo era um processo que houve manifestação da senhora Renata Ribeiro Duval, OAB 381118, da Minatel Advogados, manifestou interesse de efetuar o acompanhamento do julgamento, mas não compareceu. Nós iniciamos logo no início da pauta desta reunião da tarde, nós demos prioridade aos processos em que havia o contribuinte para participar, mas representante contribuinte para participar, mas nesse caso ela não tinha participado. Nós voltamos para os processos na sequência, fizemos todos da sequência e chegamos finalmente ao 92, sem que a representante do contribuinte estivesse na nossa sala de espera. E assim vamos dar seguimento, sem a sua participação, sendo certo que no momento oportuno ela terá a oportunidade de verificar o inteiro teor das nossas deliberações aqui, já que o vídeo ficará disponibilizado a partir do site do CARF. Por favor, conselheiro Sávio, fique à vontade para a leitura do seu relatório e voto. Item 92, processo final 2012-21. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Então, dando seguimento aqui aos nossos julgados, foi-me relatado esse processo aqui de interesse da senhora Ana Amélia, tá? Não é um processo que demanda maiores complexidades, nós já estamos muito bem acostumados a tratar dessa matéria, rendimentos recebidos acumuladamente, tá? E aí eu já vou pedir permissão para os senhores, para já ir direto às razões de voto, até porque a gente já conhece a matéria, enfim. Só falar para vocês aqui que as verbas ali recebidas foram recebidas a título de gratificação decorrente do exercício de função ou cargo, tá? Que são chamadas de incorporação de quintos ou décimos. E aí, como eu falei para vocês, eu já pedindo permissão aqui, já vou direto ao voto, até porque, como eu tinha manifestado anteriormente, não é um processo que demanda maiores complexidades, enfim. A DRJ, né, julgou a impugnação improcedente, o contribuinte apresentou recurso voluntário de folha 57A67 e o fez dentro do prazo a que alude o artigo 33 do decreto 7235, tá? E aí a contribuinte está levantando quais alegações? Primeiro, da questão da natureza indenizatória da verba, que, segundo ela, essa incorporação de gratificação pelo exercício de função, que é a incorporação de quintos, apresenta natureza indenizatória e, portanto, não está sujeita à incidência do imposto de renda. Segundo, a questão da forma de tributação ou do cálculo de imposto, tá? Que aí até está mencionando aqui os precedentes do STJ, STF e tal, e aí todas as demais alegações nesse contexto são relativas a essa questão dos rendimentos recebidos acumuladamente, né? Por que eu estou falando isso? Porque todas são decorrentes. Ela fala dessa questão aqui dos rendimentos recebidos acumuladamente, a questão do cálculo propriamente dito, e aí sai ramificando do entendimento consolidado no STF, em repercussão geral, da necessária aplicação do entendimento do STF e STJ, de acordo com o artigo 62, parágrafo 2º do RICAF, e, por fim, ela traz a alegação que a gente bem conhece, que é objeto de súmula, da impossibilidade de aplicação da taxa Selic sobre multa de ofício. Então, na verdade, a gente resume aqui em três contextos, que é o primeiro ali, a natureza indenizatória da verba, né, da incorporação de quintos, a questão do cálculo da tributação, se dá
de acordo com o regime de caixa ou regime de competência, e, por fim, a questão da aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício. Em relação à primeira alegação, que é essa questão da natureza da verba recebida a título de incorporação de gratificação, eu vou fazendo aqui um apanhado da legislação, passando pelo artigo 43 do CTN, indo aqui para os artigos que foram objeto da autuação, né, artigo 1º a 3º da 7713, artigos 1º a 3º da 8.134/90, enfim. E aí eu vou dizer, vou tratar aqui das questões, né, que revestem o caso concreto, a Associação ali Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho ajuizou a ação ordinária, visando a incorporação à remuneração dos quintos, décimos decorrentes do exercício de função e ou cargo, e aí a sentença foi julgada favorável, né? A Fazenda, a União, no caso, apresentou apelação, mas aí o TRF da primeira região manteve o entendimento e modificou apenas no que diz respeito aos acréscimos legais, correção monetária e juros, tá? Então, o entendimento foi pela incorporação dos décimos ali. E aí ela está falando aqui que esses décimos apresentam natureza indenizatória. Eu estou falando, para a gente saber se se trata de natureza indenizatória ou não, é imprescindível que a gente vá além, que a gente realmente verifique ali as circunstâncias do caso concreto de acordo com e faça ali o cotejo de acordo com o artigo 39 do decreto 3099, que é o regulamento do imposto de renda de 99, que era o que estava vigente à época dos fatos, né? Então, faço o apanhado aqui, estou falando aqui que, em relação a indenizações, o decreto dispõe quais seriam elas que não entram ali na base de cálculo, no cômputo do rendimento, né, da base de cálculo do imposto de renda. Venho fazendo um apanhado da doutrina a respeito de indenizações, que indenizações realmente não integram a base de cálculo do imposto de renda. E aí venho tratando aqui também da legislação específica do servidor público, que é 8.112 de 1990, que dispõe a respeito dessa questão aí de gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. E aí concluo, presidente, aqui nesse item, que essa verba não se trata de verba de caráter indenizatório, né? Venho fazendo um apanhado aqui de questão de dano, né? Que para a gente falar em indenização, a gente tem que ter um dano anterior, um ato ilícito, enfim. Aí concluo aqui, dispondo que essa verba não apresenta caráter indenizatório e, por isso mesmo, a incidência do imposto de renda. Corroboro o meu entendimento com base num precedente aqui do CARF. Passo para a questão agora da fórmula do cálculo do imposto com base no regime de competência. Aí eu também vou pedir licença para os senhores, já para ir direto ao ponto aqui, tá? A gente tem decidido esse ponto em específico com base na documentação que o contribuinte tem juntado, né? Nesse caso específico, a contribuinte juntou planilha discriminando ali todos os meses e competências que deveriam ter sido recebidos e não foram, por isso mesmo acabou ajuizando ali por intermédio da associação a ação, né? E aí venho concluindo no sentido de que entendo por acolher das alegações nessa parte aí de que o cálculo do imposto deve ser realizado com base no regime de competência e não com base no regime de caixa, seguindo-se o precedente do STF. Por fim, questão aqui da incidência dos juros de mora sobre a multa, estou aplicando a súmula CAF número 108. Então, presidente, no final das contas, eu estou conhecendo do presente recurso e estou entendendo por dar provimento parcial apenas para que o imposto seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido efetivamente recebidos.
Senhores, considerações? Eu concordo com o conselheiro, na verdade, o rendimento que ela recebe nada mais é porque é uma gratificação que não estava sendo paga e que em algum momento entendeu-se que deveria incorporar, ela questionou e teve sucesso no pleito judicial. E, portanto, é uma gratificação como outra qualquer, assim como poderia ser uma gratificação por tempo de serviço e tudo mais, e não tem realmente natureza indenizatória. Alguém quer fazer alguma ponderação? Por favor, É só mesmo para me esclarecer um pouco mais sobre os rendimentos recebidos acumuladamente. Sim. Se ela alega que, olha, fui tributada pelo regime de caixa, quando na verdade por decisão agora consolidada de competência, e não traz os autos, planilha, peça processual de forma a identificar pormenorizados os lançamentos, aí é caso de indeferimento, né? Para mim e a gente tem caminhado nesse sentido, porque é como você está alegando e não provando. E não cabe a gente atribuir à unidade responsável pela administração do tributo o ônus de substituir o contribuinte nesse mistério aí de prover informações que pudessem alterar, inclusive, o lançamento. Então, para mim, se não tem esses elementos, e às vezes nem existem mais, porque são processos muito antigos e tal, é caso de indeferimento. E essa turma tem se manifestado nesse sentido reiteradamente. Senhores, então passemos ao voto. Como vota Daniel? Conselheiro relator, Daniel, só ir para todos aqui, dando parcial provimento para determinar o recálculo do tributo devido, aplicando alíquotas e tabelas vigentes, época em que seria devida cada parcela, né, que integra o montante recebido acumuladamente. Como vota, Daniel? Eu acompanho o relator, presidente. Jonas? Acompanho o relator, presidente. Francisco? Eu também. Débora? Acompanho. Otto? Também acompanho. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho, assim, acorde membro do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o recálculo do tributo devido com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida a cada parcela que integra o montante recebido acumuladamente. Deixei uma observação aqui embaixo, e aí para o pessoal da CEPAG ver se vai registrar isso de alguma forma, a observação sobre o agendamento do acompanhamento pela senhora Renata Ribeiro Duval, e que não compareceu à nossa reunião virtual. Processo seguinte, processo de relatoria do conselheiro Douglas, Márcio Roberto de Souza Luiz. Por favor, conselheiro, item 93 da pauta. Boa tarde a todos. Esse caso aqui são embargos de declaração postos pelo contribuinte, de um acordo em que a turma deu parcial provimento para excluir, para afastar um montante ali referente à despesa relacionada à Unimed, simplesmente. Só para... Acho que dá para ir adiantando já. Os embargos... os embargos opostos pelo contribuinte, eles foram acolhidos para que fosse analisada uma omissão contra o argumento pela legalidade do signatário do documento de transferência de um veículo que ele vendeu, que o contribuinte teria vendido, que não foi tratado na decisão proferida, no acórdão proferido, e uma omissão contra o argumento pela existência de pagamento com relação para que fosse analisada a questão da decadência de um acréscimo patrimonial por venda de alienação imobiliária. Então, eu passo ao voto aqui. Primeiro, da omissão quanto ao argumento pela legitimidade do signatário do documento de transferência do veículo, placa MCC 0497. E aí, na verdade, em última análise, o contribuinte quer que seja reconhecida a legitimidade desse signatário para que constasse o valor no demonstrativo de evolução patrimonial. Então, vamos lá, eu vou ler rapidamente aqui.
Quanto a este ponto, o voto proferido no acordo embargado, de fato, foi bastante sintético, encampando a decisão recorrida na íntegra. Então, com relação a este tópico, a decisão recorrida foi elucidativa. Na impugnação, o contribuinte alega que há uma alienação, em outubro de 2006, de um veículo, placa MCC 0497, pela importância de 36 mil, que deve ser incluída no demonstrativo mensal de evolução patrimonial como origem de recurso. Entretanto, analisando o documento trazido pelo contribuinte na impugnação, constata-se que a assinatura do proprietário vendedor do veículo, à época, inclusive com a assinatura reconhecida de firma por autenticidade, é de Antônio José Silva dos Santos, portanto, não será aceito como prova de recurso para o contribuinte. Entretanto, como alegado nos embargos, houve omissão ao não se manifestar expressamente quanto à alegação de legitimidade da representação suscitada no recurso voluntário. Cumpre ressaltar que os documentos juntados aos autos indicados como documento 4, a impugnação, constata-se. Aí tem lá um certificado de registro de veículo, em nome do embargante, autorização para transferência do veículo para o nome do comprador, Sérgio César Otávio Cruz, e assinando como proprietário vendedor Antônio José da Silva dos Santos. Aí eu indico as folhas aqui dos autos. Aí eu falo o seguinte, o contribuinte alega a questão, o embargante menciona o Código Civil sobre a matéria, aquela questão do mandato, e aí eu estou falando o seguinte: não foi juntada aos autos a procuração otorgada pelo embargante ao senhor Antônio José da Silva dos Santos. E agora, na tentativa de comprovar sua alegação, eu trouxe em sede de embargos de declaração, documento confeccionado em 20/7/2020, apesar de apresentado de forma extemporânea, sem justificativa que elude no artigo 16, parágrafos 4º e 5º do decreto 70.235, e apesar de não estar em conformidade com a legislação, uma vez que o embargante não apresentou a procuração otorgada em época própria e a declaração do senhor Antônio José Silva dos Santos ter sido apresentada de forma extemporânea, é possível afirmar que o veículo foi vendido de fato. Por outro lado, apesar de a documentação do mencionado veículo constar em nome do embargante, é fato que não foi objeto de declaração de imposto de renda e não há comprovação da forma em que ocorreu a transação, que deveria estar lastreada com documentos hábeis e idôneos, conforme preceitou a legislação, e por tal razão não serve como prova da origem de recurso identificado, lá indicado. Então, sendo assim, acolho os presentes embargos de declaração. Declaração para sanar a omissão quanto à venda do veículo sem efeitos infringentes. Aí, com relação à omissão quanto ao argumento pela existência de pagamento e a decadência, o acordo embargado foi omisso, uma vez que não considerou os impostos retidos no ano de 2006, de modo que tais pagamentos são aptos para atrair a incidência do disposto no artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Então, consta as folhas 2 e folhas 298, retenção de imposto de renda, de imposto nesse sentido, súmula CARF 123. Então, sendo assim, com razão embargante, de modo que deve ser reconhecida a decadência do lançamento quanto ao ganho de capital na alienação do apartamento 1202 e box 59 e 79 do edifício Saint-Anthony, uma vez que o fato gerador ocorreu em 10/6/2006 e a ciência do presente lançamento ocorreu em 28/10/2011. Eu estou acolhendo os embargos de declaração para sanar essa omissão também, mas com efeitos infringentes, reconhecer a decadência do lançamento quanto ao ganho de capital na alienação do apartamento. Então, eu estou conhecendo, a conclusão, então eu conheço os embargos de declaração para sanar a omissão quanto à venda do veículo, sem efeitos infringentes, uma vez que não há comprovação da forma em que ocorreu a transação, que deveria estar lastreada com documentos hábeis e idôneos. E para sanar a omissão apontada com efeitos infringentes, reconhecer a decadência do lançamento, quanto ao ganho de capital, na alienação do apartamento 1202 e box 59 e 79 do edifício San Antonio. É assim como voto, presidente.
Ok, conselheiro. A ocorrência desse fato gerador, você identificou pelo pagamento, não foi nada de foi pago em parcelas, não, né? Não, na verdade, ele devolveu esse imóvel. Ok. Nessa data aí. Nessa data, né? Tá. Ok, senhores, considerações? Então, conselheiro relator, conhecendo e acolhendo os embargos formalizados em face do acórdão 2201005769, de qual é a data desse acórdão, Douglas? 5 de dezembro de 2019. De 5 de dezembro de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, dando provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a extinção pela decadência do lançamento relativo ao ganho de capital do crédito, do lançamento relativo ao ganho de capital do crédito tributário, né? Senhores, considerações? Então, como vota, Daniel? Acompanhe, presidente. Francisco? Só uma dúvida aqui. Eu estava lendo, antes de começar a coletar, eu estava pegando a primeira parte do carro, depois eu fui ver essa daqui do ganho de capital. Aqui ele está pedindo para que seja acatado a retenção de imposto de modo a atrair o 150 parágrafo 4º em relação ao ganho de capital, né? Mas eu acho que aqui não se confunde, né? Eu acho que imposto de ganho de capital é tributação exclusiva. Eu acho que no retenção de imposto, de ajuste anual... É a tributação exclusiva definitiva, né? Definitiva, é. Então, se ele pagou alguma parte do ganho de capital. Então, e você diz que essa retenção, Douglas, não foi na própria operação, foi na retenção do tributo do incidente sobre o ganho normal dele? Isso, na verdade é isso. Então... A gente já decidiu de forma diferente nesse sentido, entendendo que ele teria que ter efetuado o pagamento em relação àquela alteração, àquela tributação, aquele ganho de capital, porque ele é diverso do ajuste anual. Só se fosse uma parte do ganho de capital, alguma coisa, mas pelo que eu estou vendo que ele alega aqui, que não foi considerado um imposto retido. A imposto retido não é de ganho de capital, né? Tá certo. Não, tá certo, presidente. Então então mudo o voto aqui para reconsiderar aí nos termos do que o Rodrigo alertou aí. Eu acho que não vai ter efeito infringente, né? Vai ser para sanar a omissão, mas sem efeitos infringentes, não é isso? Isso. Então, senhores, seria, sem efeitos infringentes, sanar os vícios apontados nos termos do voto do relator. Essa é a conclusão do conselheiro Douglas, voltando atrás nessa questão do ganho de capital, porque o recolhimento que estava ensejando a contagem a partir do fato gerador é de um tributo, é uma antecipação de um tributo sujeito ao ajuste anual e que não se confunde com o ganho de capital, que é apurado exclusivamente na fonte. Então, vamos retomar aqui a coleta de votos. Por favor, Daniel, como vota? Nesse tempo eu acompanho, presidente. Ok, Barita? Eu também. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Boto? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator, muito bem lembrado aí pelo colega Rodrigo.
E assim, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do acordo 201.005.769, de 5 de dezembro de 2019, para, sem efeitos infringentes, sanar os vícios apontados nos termos do voto do relator. Por favor, conselheiro Douglas, ainda sob sua relatoria, item 94, Jair Gomes de Souza. Tá. Jair Gomes de Souza, lançamento de imposto de renda. Tá, na verdade, ele teve despesas médicas glosadas e pensão judicial. Glosa de dependentes também. Acho que não teve tudo reconhecido. Na verdade, ele só se insurge agora com relação ao reconhecimento da dedução das despesas com pensão alimentícia. Ele junta a cópia da decisão judicial que havia deixado de juntar por equívoco. Essa é a alegação do contribuinte. Aí, vou direto ao voto. O contribuinte requer o reconhecimento da dedução da pensão alimentícia, e quanto a este ponto, constou da decisão recorrida o seguinte trecho. A decisão recorrida fala que tem que comprovar que foi por meio de decisão judicial e tudo mais. Então, aí, lá na frente, o contribuinte alegou que, por erro, deixou de juntar a cópia da decisão judicial que estipulou a pensão alimentícia. Aí, nos termos do artigo 16, parágrafos 4º e 5º, eu estou acolhendo o documento e transcrevo o trecho extraído do documento mencionado, as folhas 74. O cônjuge varão contribuirá mensalmente com a importância correspondente a 40% dos seus vencimentos, incluindo todas as vantagens, a título de pensão alimentícia, sendo 10% para cada filho e 10% para sua mulher, devendo a importância ser descontada em folha de pagamento. Para tanto, deve ser encaminhado ofício à Secretaria da Fazenda Estadual. Sendo assim, deve ser restituída a glosa no valor de R$ 28.547,62 decorrente de posição alimentícia judicial. Eu estou dando o provimento aqui, presidente. Então, você entende que deve ser restabelecida a glosa, né? A dedução. Isso, restabelecida, desculpa. Senhores, considerações? Então, nesse caso, dá provimento ao recurso voluntário? Acho que ele só recorreu disso, né? Isso, só recorreu disso, presidente. Mas vai se dar provimento, mas vai ter uma parte mantida, né? Vai ter uma parte de despesa médica não reconhecida. Sim, você só precisa destacar que o litígio está limitado a isso, porque o restante já se tornou definitivo. Tá. Ok? Então, como vota Daniel? Eu acompanho, presidente. Francisco? Acompanho. Flávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Boto? Também acompanho. Rodrigo? Acompanho também, presidente. Ok, senhores, assim eu também acompanho o conselheiro relator e acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Processo seguinte, item 95, Márcia Maria Neira Antônio. Por favor, conselheiro Douglas, também sob sua relatoria. São esses os próximos dois processos. Só um minuto, presidente, já vou abrindo aqui. Tá. 95, Márcia Maria Neira. Márcia Maria Neira. Também é um lançamento de imposto de renda, glosa de despesas médicas. Já houve reconhecimento de alguma parte. E o recurso voluntário dela apresentou recurso voluntário em que reiterou o pedido de reconhecimento com despesas médicas. Aí eu começo o voto transcrevendo a legislação, e aí, na verdade, restou em discussão três profissionais, a comprovação de 3 profissionais com despesa. Então, aí eu passo aqui, com relação às despesas com o senhor José Osiris Hopner, recibo no valor de R$ 3.300,
o relator que proferiu o voto da decisão recorrida trouxe a seguinte observação: documento com descrição genérica, tratamento odontológico sem descrição detalhada dos serviços prestados. Além disso, o impugnante teria deixado de trazer os comprovantes dos efetivos desembolsos através de cópia do extrato bancário ou documento similar com a identificação do cheque nominativo ou saque com valor e data compatível ao recibo apresentado, de sorte que a despesa deverá ser glosada. Por outro lado, a recorrente trouxe os seguintes documentos em sede de recurso voluntário: atestado médico expedido pelo Dr. José Höppner, explicando o tratamento realizado, folhas 85 e 97, cópias autenticadas de 5 cheques no valor de R$660 cada um para pagamento das despesas médicas ao mesmo médico. Então, portanto, entendo que a recorrente cumpriu o que determina a legislação, de modo que acolho as alegações apresentadas para restabelecer a glosa do valor de R$3.300. Com relação às outras duas, na verdade, basicamente, eu transcrevo também um trecho da decisão recorrida, que ele faz essa análise aí. Então, ele fala que, da mesma forma, descrição genérica, sessões de fisioterapia. Além disso, o impugnante poderia ter trazido os comprovantes dos efetivos desembolsos. E aí também que as duas profissionais são de um outro município. Ela mora, acho que, em Mato Grosso, e as profissionais são do Paraná. E aí ela, para tentar comprovar, ela trouxe alguns extratos, mas que não tem como saber bater o valor, esse tipo de coisa. Então, por esse motivo, eu não estou acolhendo essas duas outras profissionais. Então, eu estou dando parcial provimento para estabelecer a glosa com despesa médica de R$3.300, que, a meu ver, estão devidamente comprovadas com cópia autenticada dos cheques. Senhores, considerações? Aqui tem os extratos, Douglas? Oi? Não, os extratos. Desse profissional, ele... Foi cheque, né? Cheque. Mas assim, os extratos, os outros ele tenta justificar com extratos, né? Mas ela fala que teria renda compatível para poder pagar, mas não tem assim... ela faz saques, mas não faz no valor que foi pago, né? Efetivo da época. E aí, senhores, podemos ir ao voto. Como vota Daniel, conselheiro relator, dando provimento parcial para restabelecer a dedução de R$3.300 a título de despesas médicas. Como vota Daniel? Acompanhe, presidente. Como vota Francisco? Eu também acompanho. Sávio? Acompanho. Débora? Acompanho. Outro? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo o membro do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de R$3.300 a título de despesas médicas. Processo seguinte, item 96, José Luiz de Souza, também conselheiro Douglas. Fique à vontade, conselheiro. esse caso aqui, ele recebeu indenização em processo trabalhista, indenização por danos morais. E aí foi considerado como omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica de pessoa jurídica e dedução indevida de contribuição
a Previdência Oficial. A decisão da DRJ julgou procedente a autuação, e aí ele apresentou recurso voluntário requerendo o reconhecimento da não incidência do imposto sobre a renda sobre versos recebidos a título de danos morais e aviso prévio indenizado. Aí, com relação aos valores recebidos a título de danos morais, esse caso aqui, eu transcrevo aqui um voto do Sávio, em que ele menciona aqui o repetitivo, 152.764. Então, aí eu falo o seguinte: ressalto que o voto condutor do processo acima transcrito incompõe entendimento exarado pelo STJ nos autos de recurso especial 152.764 Ceará, submetido ao regime do artigo 543 do CPC, em que firmou o entendimento de que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo objetivo princípio é a reparação do sofrimento e da dor da vítima e de seus parentes, porquanto aí não existe qualquer acréscimo patrimonial. Eu escrevo a ementa do RESP, aí artigo 62 do RICARF, e também tem parecer ato declaratório da Procuradoria de que não vai recorrer. Então eu estou dando parcial provimento para cancelar a autuação em relação à omissão de rendimentos tributários recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 112.191,34. E além da tributação sobre esses valores, qual era a outra? Você leu uma aí, Douglas? A questão da... Aviso prévio indenizado? Não, então, aviso prévio indenizado nem fez parte do lançamento. Ele questiona, mas está expresso ali. Eu posso fazer uma ressalva, okay. E tem a questão do glosa da Previdência Oficial, que ele não reiterou. Ok. Senhores, considerações? Conselheiro, eu estou dando provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a autuação em relação à omissão de rendimentos tributários recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 112.191,34. Alguém quer fazer alguma ponderação? Então, como vota, Daniel? Eu acompanho, presidente. Francisco? Também acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Débora? Acompanho. Boto? Também acompanho. Rodrigo? Acompanho. Ok, senhores. Então, nesse sentido, o acordo colegiado por unanimidade vota em dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a infração a infração identificada de omissão de rendimentos tributários recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 112.191,34. Eu também não falei, mas estou dizendo agora, acompanho o conselheiro relator. Próximo processo, o conselheiro Douglas Giannini Viana de Freitas, por favor. Tá, essa contribuinte foi autuada também em imposto de renda, omissão de rendimento de trabalho recebidos de fontes no exterior, recebidos de organismo internacional do PNUD. Também já é matéria conhecida dessa turma. Ela recebeu o valor de R$ 55.890,63. Então, eu estou dando provimento. Só essa a questão em litígio? Isso, só essa questão. Ok, senhores, omissão de rendimentos decorrentes de rendimentos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento lá das Nações Unidas, PNUD,
E matéria que já não comporta discussão na turma, que a gente já decidiu reiteradas vezes sobre a não incidência de tributo sobre o tema. Como vota o conselheiro Daniel, conselheiro relator, dando provimento ao recurso voluntário. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Francisco. Também. Sávio. Acompanho. Débora. Acompanho. Otto. Também acompanho. Rodrigo. Acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho. Assim, após o mesmo colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário. Senhores, com isso chegamos ao... Dá provimento, não, presidente? Dar provimento, desculpa, eu falei dar provimento parcial, né? Mas anotei certinho aqui. Dar provimento ao recurso voluntário. Com isso, senhores, concluímos a nossa pauta de julgamento agendada para a tarde deste dia 10 de março. Razão pela qual solicito a senhora Amanda, que nos acompanha pelo CAF, para a gravação neste momento.